A Bíblia diz que quando Jó havia perdido tudo, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a riqueza, Jó perdeu o respeito que ele tinha na sociedade, Jó não tinha mais nada, mas a Bíblia diz que mesmo assim, Jó não blasfemou, Jó não colocou a culpa em Deus. A Bíblia diz que Jó se ajoelhou e adorou a Deus. Alguém lembra o que Jó disse? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, no dia em que nós vivemos, o evangelho que estamos ouvindo, sabe, diante de uma dificuldade dessa, as pessoas iam dizer: não, Deus, eu não aceito. Isso não está certo. Eu sou teu servo. Olhe, Deus, eu dou o dízimo, viu, Deus? Olhe, Deus, eu dou oferta na igreja, viu, Deus? Não está certo. O Senhor não pode deixar isso me acontecer. Irmãos, o verdadeiro cristão, ele mostra ser um verdadeiro cristão quando de fato as coisas estão difíceis. Às vezes, eu estava conversando com a irmã, acho que a irmã Rosana, estava conversando com uma outra pessoa, mas conversei com a irmã Rosana sobre isso também. É fácil você pregar, é fácil você evangelizar, é fácil você, louvar quando tudo vai bem. Mas quando você está passando problema, o que você faz? Olha, Deus, eu não vou evangelizar hoje não, eu não vou falar da tua palavra hoje não, porque eu não estou bem. Olha, Deus, eu não vou pregar hoje, eu não vou, louvar na igreja hoje. Olha, Deus, se eu encontrar alguém na rua precisando ouvir uma palavra, Deus, eu não vou falar, porque eu não estou bem. E aí quando nós olhamos para o exemplo de Jó, quando nós olhamos para o exemplo de Paulo e Silas, que quando estavam presos naquela cadeia, estavam machucados, irmãos. A Bíblia diz que eles louvaram o Senhor, eles adoraram o Senhor. E quando nós adoramos o Senhor, quando nós buscamos o Senhor, nós somos fortalecidos. Quando nós adoramos o Senhor, quando nós, irmãos, fazemos a obra do Senhor, mesmo quando não estamos bem, o Senhor, Ele olha para isso, irmãos, e Ele se agrada. Porque, irmãos, um soldado, irmãos, ele não para de lutar quando ele não está bem. Um soldado, ele não se entrega. Um soldado, ele não se entrega ao exército inimigo, mesmo quando ele está machucado, mesmo quando ele está ferido. E assim é o servo do Senhor, não pode parar, não pode deixar de adorar o Senhor, porque as coisas não estão bem. Irmãos, eu fico pensando, aquele homem lá, aquele pobre lá de Lucas, mendigo, todo ferido, todo machucado. A Bíblia diz que os cachorros lambiam ele, os cachorros lambiam as feridas daquele homem. E eu imagino aquele homem, mesmo ele machucado, mesmo ele sendo rejeitado pela sociedade, mesmo ele sendo, abandonado talvez pela família, mas a Bíblia diz que ele alcançou a salvação da alma dele. Por que ele alcançou, irmãos? Porque ele não deixou de adorar o Senhor, ele não deixou de agradecer ao Senhor. Sabe qual é o nosso problema? É que nós somos muitas vezes ingratos. Temos tudo e mesmo assim reclamamos. Temos tudo e mesmo assim reclamamos. Nós temos que parar, irmãos, de olhar para nós e termos comiseração de nós mesmos, nos fazermos de vítimas, nos fazermos de coitadinhos. Irmãos, Deus está à procura de adoradores, e os verdadeiros adoradores, eles não olham para os problemas, eles não olham para as dificuldades, eles não olham para as situações, eles adoram o Senhor, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo sentindo dor, está aos pés do Senhor chorando, clamando, dizendo: Deus, eu sei que as coisas vão melhorar, eu sei, Deus, e se não melhorar, eu vou te adorar do mesmo jeito. Se as coisas não melhorar, eu vou te servir do mesmo jeito, porque o Senhor é Deus, e o Senhor tem uma promessa, e a promessa é que um dia na eternidade não haverá mais pranto, não haverá mais dor, o Senhor vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas. Irmãos, nós não alcançaremos a eternidade se nós pararmos no meio da caminhada. Nós não alcançaremos
as moradas com Cristo, se nós pararmos em meio aos problemas, se nós desistirmos em meio às lutas, se nós desistirmos em meio aos conflitos. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós não podemos olhar para os problemas e achar que os problemas são maiores do que o nosso Deus, e achar que as dificuldades são maiores do que o nosso Senhor, porque a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu não sei como está o seu coração hoje, eu não sei como você está agora, eu não sei o que você está sentindo, mas eu quero dizer para você, olhe para o exemplo de Jó, olhe para o exemplo do próprio Cristo, que quando estava, irmãos, indo ali para a cruz, a Bíblia fala lá em Lucas capítulo de número 23, que ele estava cansado, a cruz estava pesada, mas ele não desistiu, ele olhou e disse, Pai, eu preciso continuar, porque a Leidiane precisa de mim, eu preciso continuar porque o Júnior precisa de mim, eu preciso continuar porque a Rosana precisa de mim. Jesus não desistiu, e por que você vai desistir? Por que você pensa em desistir? Por que você olha para os problemas e você diz assim, não, eu vou desistir, ou eu só vou continuar, se Deus mudar isso. Eu só vou continuar, eu só vou adorar a Deus, eu só vou continuar no projeto, no propósito de Deus, se Deus fizer tal coisa por mim. Se Deus não fizer, irmãos, a nossa adoração a Deus não deve estar condicionado a nada. Ela não deve estar condicionada a nada desta terra. Ela não deve estar condicionada a nenhum propósito que nós temos, a nenhum projeto pessoal. A adoração a Deus, ela deve estar condicionada a algo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele morreu, Ele derramou a última gota de sangue naquela cruz, e Ele morreu para salvar a sua alma. Ele morreu para te dar a oportunidade de um dia você morar com Ele na eternidade. Queridos, nós não podemos condicionar a adoração a Deus a nada dessa terra. Sabe qual é o grande problema do ser humano? O grande problema do ser humano, e eu me encaixo nisso, nós, seres humanos, temos um problema terrível. É que nós somos imediatistas, nós queremos a bênção para agora, nós queremos, resolver o nosso problema agora, o nosso desejo tem que ser resolvido agora, tem que ser realizado agora. Ei, irmãos, o nosso tempo não é o tempo de Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Tem gente que diz assim, eu vou servir a Deus. Eu estava ouvindo uma irmã contar um testemunho que um dia ela estava num carro, ela mais o marido dela. E aí o marido dela caiu na besteira de um dia eles estavam brigando, estavam discutindo, coisa de casal. E aí ela falou assim para o marido dela, olha, nós estamos atrasados, eles iam para a igreja, e ela disse, nós estamos atrasados, desde que Deus te deu esse carro, você não prioriza mais a obra. Ele disse, Deus não, esse carro aqui fui eu que comprei, esse carro aqui fui eu que juntou dinheiro para comprar, esse carro aqui não foi Deus que me deu, não, fui eu que comprei. Olha a ignorância do homem, irmãos. Aí Deus falou para ela, eu vou tirar o carro dele. E ele perdeu o carro, irmão. De uma hora para outra, ele perdeu o carro. Sabe qual é o grande problema do ser humano, irmãos? É que o ser humano atribui tudo que ele tem à força do seu braço. Nada do que você tem, você teria se Deus não te desse condições, se Deus não te desse saúde para você trabalhar e adquirir o que você tem. Essa é a grande verdade. Hoje a gente estava conversando pela manhã, e alguém disse que muitos ricos não procuram Deus porque eles acham que não precisam de Deus, eles têm tudo. Eles pensam assim até eles começarem a perceber que a maior riqueza do mundo, que a maior fortuna do mundo não vale nada diante de Deus. A maior riqueza do mundo não vale nada diante de Deus. E aí essa irmã conta,
estava contando. Que ele estava contando o testemunho, falando para o irmão: olha, irmão, eu um dia fiz isso, eu caí na besteira de dizer isso. Aí o outro falou assim para ele: rapaz, pois é o seguinte, Deus não vai fazer isso comigo não, porque no dia que ele sabe que se ele fizer isso, eu deixo de ser crente. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não precisa de você. Diga: Deus não precisa de mim. Eu é que preciso dele. Queridos, Deus, Ele é Deus. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é soberano. Ele criou tudo isso. Ele criou as estrelas, Ele criou, irmãos, o céu. Como você explica tudo isso lá no céu sem cair uma estrela na cabeça de ninguém? Deus, Ele não precisa de nós. E é bobagem a gente condicionar: eu só vou fazer algo para Deus se Deus fizer tal coisa para mim. Irmãos, nós não podemos negociar com Deus. Deus não é comerciante. Deus não é um dono de um supermercado onde você chega lá e você negocia. Se você não tem dinheiro, você chega lá com o comerciante e fala: rapaz, eu tenho pouco, dá para você negociar, dá para você me vender por tal. Não, Deus não é isso. Deus não é comerciante. E como é que nós chegamos ao Senhor, irmãos? Não é dando para Ele, não é comprando Ele, né? Não é fazendo como a irmã contou hoje, que ela estava numa igreja e aí disseram para ela: olha, coloca uma oferta no envelope. Se tu não colocar, Deus não vai te abençoar. Se você não der, Deus não vai fazer nada. Deus não vai te abençoar. Irmãos, Deus não é comerciante. E nós não podemos tratar Deus como comerciante ou como um ser humano como nós. A Bíblia diz, abra a sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, abra aí comigo. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 40. A Bíblia diz que havia um homem leproso. Vocês sabiam que naquela época quem era leproso não podia frequentar lugares públicos? Se fosse nos tempos de hoje, irmão, né, que hoje existe cura para hanseníase, né, que é a mesma lepra. Se fosse nos tempos de hoje e alguém tivesse com hanseníase ou com lepra, não poderia estar aqui no nosso meio. E se chegasse aqui perto, tinha que dizer: sai da frente, eu sou leproso. E aquele homem, diz a Bíblia que um homem leproso, ele chega perto de Jesus, ele se aproxima de Jesus, e a Bíblia não diz que ele estava com envelope na mão. A Bíblia não diz que ele estava com dinheiro na mão. A Bíblia não diz que ele estava com algo para dar para o Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que ele chega, ele se ajoelha, ele adora a Deus. E ele disse: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu quero dizer para você nessa tarde, que se você adorar a Deus de todo o coração, se você buscar o Senhor de todo o teu coração, sem nenhum interesse, se você buscar o Senhor com toda a tua alma, com todo o teu espírito, saiba de uma coisa: o Senhor contemplará a tua adoração, e o Senhor te fortalecerá, e o Senhor vai te encher de uma presença tão especial do Espírito Santo. E Ele pode até te abençoar, mas não adore ao Senhor pensando: eu vou adorar a Deus porque eu estou com um problema e o Senhor vai resolver se eu adorá-lo. Eu vou adorar a Deus porque eu estou com a conta para pagar e eu não tenho condições. Eu vou adorar a Deus porque Deus vai me ajudar. Irmão, não adore a Deus pensando nisso. Adore a Deus em gratidão. Adore a Deus como uma forma de gratidão por você estar vivo, por você ter dois pés, dois braços, 2 olhos perfeitos, por você poder andar, enxergar, falar, por você poder trabalhar, por você poder, irmãos, viver. A vida é um dom de Deus, é um presente de Deus. Quantas pessoas, irmãos, e eu conheço gente que vive acamado, sem poder falar, sem poder andar, sem poder ouvir, simplesmente vegetando. E muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos ser gratos a Deus.
pelo que Ele tem feito por nós. Muitas vezes nós condicionamos a adoração a Deus por aquilo que nós imaginamos, que nós queremos que Ele faça por nós. Por exemplo, Deus chama o Júnior e fala assim: Júnior está orando, aí o Espírito Santo fala com ele: Júnior, meu filho, faça tal coisa, vá em tal lugar e evangelize alguém, fale do meu amor. Aí o Júnior fala assim: eu só vou lá se o Senhor me der uma esposa. Eu só vou lá se o Senhor, sabe, Senhor, eu estou desempregado, eu só vou lá se o Senhor me der um trabalho. Queridos, nós não podemos condicionar o nosso servir a Deus por aquilo que nós esperamos dele. Nós temos que condicionar o nosso servir a Deus, o nosso adorar o Senhor, por aquilo que Ele já fez por nós. Você nascer é um presente de Deus. Você estar vivo é um presente de Deus. Ah, eu nasci, mas eu não enxergo, não tem problema. Tem tanta gente por aí que além de não enxergar, não fala, não anda e não ouve. Ah, eu nasci, mas eu estou com um problema na minha perna. Tem tanta gente por aí que nem pernas tem para caminhar. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender que só vai para o céu, ou só vão para o céu, os verdadeiros adoradores. Quem aqui quer ir para o céu? Quem aqui quer morar com Cristo? Então, irmão, adore o Senhor. Sabe, às vezes, eu não sei se vocês passam por isso. Sabe quando o sono vai embora durante a noite? E que você vira de um lado para o outro na cama, o sono não vem. Você busca o sono não vem. E aí você não entende o porquê que você está sem sono. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: ei, eu quero falar contigo. Ei, eu quero ter um momento contigo. Ei, eu quero que você fale comigo. Eu quero conversar contigo. Eu quero receber a tua adoração. Eu estou aqui. Eu quero te encher. Eu quero te encher com o meu Espírito Santo. Aí a gente às vezes não entende, passa a noite acordado, né? Muitas vezes liga a televisão, quando não pega um celular. Mas às vezes Deus ele está nos chamando, irmãos, para nós lermos a palavra, ouvirmos a palavra. Eu sei que tem gente que tem dificuldade para ler, então ouve. Quantas vezes eu levanto aqui, irmãos, ler braille às vezes cansa as mãos, ler com os dedos às vezes cansa. Aí eu pego a minha Bíbliazinha e coloco para ouvir. Aí, para não incomodar quem está dormindo, eu boto um fone de ouvido e vou ouvir a Bíblia. Mas quanto tempo eu perdi, irmãos? Quantas vezes, irmãos, quantas noites eu passei sem dormir porque eu não entendi. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele homem com compaixão. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele com misericórdia, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Aquele homem alcançou a cura através da adoração, através da humildade. Mas é importante a gente dizer que aquele homem não chegou lá perto de Jesus e disse: olhe Jesus, olhe Senhor, se o Senhor me curar eu vou te adorar, olhe, se o Senhor resolver o meu problema eu vou te adorar. Sabe, irmãos, muitas vezes nós precisamos conhecer a palavra. A Bíblia diz que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Qualquer lugar você pode adorar o Senhor. Você está dentro de um ônibus, você pode ir ali orando em espírito, pode ir adorando o Senhor. Irmãos, quantas pessoas, às vezes, isso já aconteceu comigo. Você entra no ônibus e você sai calado, entra calado e sai calado e não fala de Jesus para ninguém. E quando você evangeliza, é uma forma de você expressar a gratidão pelo que o Senhor te alcançou. E dizer para as pessoas: olha, servir a Deus é tão bom, servir a Deus é tão maravilhoso. Ontem eu estava meditando nessa palavra, e eu estava
ouvindo, observando o movimento, o barulho na rua, e as pessoas para lá e para cá de noite, né? Talvez vindo de festas ou indo para festas, e eu fiquei pensando, meu Deus, como é gostoso, como é maravilhoso adorar o Senhor, como é bom servir ao Senhor, como é bom nós nos prostrarmos aos pés dele, como é bom nós nos ajoelharmos diante do Senhor, e o que é melhor ainda, o que é mais maravilhoso, você não precisa tocar em nada para você crer que Jesus está ali, sabe, irmãos? Porque tem gente que condiciona a adoração a Deus. Tem que ver algo, tem que apalpar, tem que... Jesus disse, bem-aventurado aquele que não vê e crê. Jesus não está dizendo aquele que é deficiente visual, não. Jesus está dizendo todos aqueles que adoram Ele, que acreditam nele, mas que não estão vendo Ele com os olhos físicos. Eu pergunto para você nessa tarde, como está a sua vida de adoração ao Senhor? Nós, irmãos, condicionamos, muitas vezes, eu não estou bem, eu estou chateado, eu não estou legal, eu não vou ler a Bíblia agora, eu não vou orar agora, sabe, eu não vou tirar tempo para Deus, eu não estou legal. Quando eu estiver legal, aí eu vou para o meu quarto, eu me levanto de madrugada, eu vou ler a palavra. Irmãos, nós precisamos entender que quando nós buscamos o Senhor, nós somos fortalecidos. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 13, quando ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo não está dizendo eu posso comprar um carro, Paulo não está dizendo eu posso ter uma mansão, Paulo não está dizendo eu posso ser rico, ele disse tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo eu posso suportar as lutas, eu posso suportar as aflições, eu posso suportar uma crítica, eu posso suportar, sabe, uma calúnia. Nós estávamos conversando hoje pela manhã, e como dói, irmão, ser criticado, sobretudo injustamente. Como dói ser perseguido, né? Infelizmente muitas pessoas colocam todos os cristãos num saco só, num balaio só, né? Como dizia minha avó, num balaio. Por exemplo, alguns, né? Tem gente, infelizmente, que só diz que é cristão, mas o exemplo é ruim, compra e não paga, mente, engana, e aí as pessoas começam a achar que todo crente é igual. Né? Pastores que exploram a fé das pessoas, e aí as pessoas começam a achar que todo cristão é igual, todo crente é igual, todo mundo é igual, e coloca todo mundo dentro de um saco só. E como dói, irmãos, e como dói você ser comparado com pessoas mau caráter, como dói você ser comparado com pessoas que não se preocupam com a fé dos outros, como dói ser comparado com alguém que não está nem aí para os outros, só pensa em dinheiro, só pensa em arrecadar fundos, só pensa em explorar a fé dos outros. Como dói, e dói mesmo. Mas é importante, irmãos, nós compreendermos que nós temos alguém que nós podemos abrir o nosso coração e dizer, Deus, olha, está doendo, fulano falou isso de mim, olha, Senhor, Senhor, está doendo, sabe, meu coração está chateado, está magoado, sabe, nós temos um Deus que nos compreende, nós temos um Deus, irmão, que quando nós conversamos com Ele, quando nós abrimos o nosso coração para Ele, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda a caminhar, Ele nos ajuda a prosseguir. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu disse para o Senhor, Senhor, está difícil a caminhada, Senhor, está difícil prosseguir, mas Senhor, se Tu estiveres comigo, se Tu, Senhor, pegares na minha mão e me conduzir, Senhor, eu sei que eu vou conseguir. Irmãos, nós precisamos adorar o Senhor. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue, que as pessoas pregam tanto sobre ela? Ela disse, olha, basta eu apenas tocar na orla do vestido dele, basta eu apenas tocar na roupa dele. Irmãos, aquela mulher não tinha mais nada. A Bíblia diz que ela tinha gastado tudo com os médicos. 12 anos, se não me engano, 12 anos aquela mulher vivia, né, com uma hemorragia.
Quem é mulher sabe disso. Sabe o que é, né? A mulher sabe o que é, entende melhor do que nós homens. 12 anos aquela mulher com fluxo de sangue. Aquela mulher, 12 anos que ela não podia frequentar lugares públicos. Aquela mulher não podia ir para a sinagoga. Aquela mulher não podia sentar com um grupo de amigas. 12 anos sangrando o tempo inteiro. E quando ela procura Jesus, a Bíblia não diz que ela leva um envelope cheio de dinheiro. A Bíblia não diz que ela leva algo para dar para Jesus. A Bíblia não diz que ela levou alguma coisa para ofertar para Ele. Mas a Bíblia diz que ela acreditou. Ela colocou a esperança nele. Ela disse: olha, se eu apenas tocar na orla da roupa dele, eu vou ficar curada. Não se aproxime de Deus, irmãos, porque você quer ganhar ou receber algo em troca. Mas se aproxime de Deus pelo que Ele fez por você, pelo que Ele tem feito por você, como Ele tem cuidado de você, como Ele tem protegido a sua vida. Quantas pessoas saíram de casa hoje e não voltaram? Quantas pessoas entraram em um ônibus, sofreram um assalto, e os assaltantes não se contentaram e tiraram a vida dela, e você está aqui ouvindo a palavra. Quantas pessoas foram dormir ontem e tiveram um AVC durante a noite, e agora os parentes estão velando, chorando, e você está aqui. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas hoje estão chorando? Quantas pessoas estão tristes hoje porque perderam alguém? Ontem pela manhã eu acordei com um barulho, o barulho de uma batida de um carro, e eu fiquei pensando: meu Deus, para morrer basta estar vivo. E eu fiquei pensando: já pensou se aquela batida fosse mais forte? E se aquelas pessoas tivessem morrido naquele momento ali? E a família só ia receber a notícia: olha, o carro do fulano bateu e ele morreu. E muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos ser gratos ao Senhor. Nós queremos condicionar a nossa adoração ao Senhor, queremos condicionar o nosso servir ao Senhor por algo que nós queremos receber dele, por algo que nós queremos dele. Às vezes nós fazemos como aquele coxo lá de Atos capítulo 3. Muitas vezes estamos até no lugar certo, junto com os irmãos, ouvindo a palavra, adorando, né, junto com os irmãos, ouvindo a palavra. E às vezes nós até nos enganamos, achando que nós estamos adorando o Senhor. Por que eu digo isso? Porque às vezes a motivação é errada. Às vezes a motivação: eu vou para a igreja, mas qual a motivação que eu vou? Não, eu vou para lá porque eu estou precisando arrumar um emprego, e eu vou para lá porque eu vou lá e vou pedir para Deus. Mas eu não tenho aquela atitude de dizer: eu vou lá adorar a Deus. Eu estou desempregado, estou passando luta, estou com dificuldade, mas eu vou adorar a Deus. Glória a Deus. Não é assim, irmãos, que acontece muitas vezes? Aleluia. Então, irmãos, que nós possamos olhar para as nossas vidas. Eu fico pensando na Naamã, um homem leproso, não tinha cura, irmão. Ele não foi capaz de abandonar o mundo. Ele não foi capaz de deixar de adorar um ídolo, porque a Bíblia diz que o rei da Síria tinha um deus chamado Rimon. Talvez ele tivesse uma estátua lá com o nome de Rimon. E aí Naamã falou assim: olha, profeta, né? Estou falando com as minhas palavras, está escrito assim, ó. Ele disse assim, a partir de hoje, no versículo 17: eu não vou mais adorar nenhum outro Deus, eu não vou oferecer nenhum sacrifício a nenhum outro Deus, a não ser o Deus de Israel, que foi o Deus que curou ele na época, o Senhor. Aí ele falou no versículo 18 para Eliseu: mas tem uma coisa que eu preciso que Deus me perdoe. Quando o rei da Síria for ao templo de Rimon adorá-lo, eu também vou ter que adorar. Ou seja, o que Deus fez por mim não vai, sabe, não é o suficiente. Eu vou ter que adorar o Deus do rei da Síria. E eu quero que Deus me perdoe por isso. Irmãos,
Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos ser crentes na igreja e quando sair da igreja só Deus sabe o que você vai fazer. Não pode, nós não podemos. Aleluia. Crente é crente em qualquer lugar. Oh, glória. Crente é crente em qualquer lugar. Crente é crente com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso, empregado, desempregado. Crente tem que ser crente em qualquer lugar. Só que nós condicionamos isso, né? Nós condicionamos. Eu só vou adorar a Deus, eu só vou servir a Deus se Deus fizer tal coisa por mim. Se Ele me der tal coisa. Eu quero tanto isso, e se Deus me der, eu vou servir Ele. Irmãos, Deus não é bobo. Tem gente que até fala assim: eu vou fazer igual o ladrão da cruz. Eu vou deixar para me converter no último minuto da minha vida. Irmãos, eu fico pensando, irmãos, se Jesus voltasse agora, hoje, nesse exato momento, é preciso nós analisarmos a nós mesmos e perguntarmos a nós mesmos: eu subiria no arrebatamento? Você não tem que perguntar para o seu irmão: ei, irmão, você subiria? Não tem que perguntar para você mesmo: eu subiria? Eu iria? Eu estou pronto? Realmente eu adoro a Deus de verdade? Ou eu estou me enganando? O coxo lá da porta do templo, irmão, ele estava no lugar certo, na hora certa, mas estava fazendo a coisa errada. Ele estava lá com a motivação de ganhar dinheiro, não de adorar a Deus. Olhe como Deus é tão misericordioso, que o Senhor ainda alcançou a alma dele. O Senhor alcançou aquele homem através de Pedro. Queridos, nós precisamos adorar o Senhor em toda e qualquer circunstância. Será, irmãos? A gente canta, é tão bonito cantar, né? É tão bonito cantar, gente. Mas será que é de todo o coração? Será que nós só estamos cantando uma música, um louvor? Ou será que sai daqui? Será que sai daqui? Ou sai daqui? Sai do coração ou sai dos lábios? Você lembra o que o Senhor diz? Esse povo me adora só de lábios. Será que nós adoramos o Senhor de lábios ou de coração? Será que nós adoramos o Senhor de fato e de verdade? Ou será que nós condicionamos a adoração? Não, Deus, olha, eu só vou adorar o Senhor se tudo estiver bem. Eu só vou adorar o Senhor se não estiver me faltando nada. Eu só vou servir o Senhor se o Senhor resolver os meus problemas. Já ouvi uma mulher dizer assim: eu vou sair da igreja porque eu entrei na igreja, eu estava desempregado, eu continuo desempregado. Eu falo assim: mas a igreja por acaso é um posto de emprego? A igreja, irmãos, é o lugar onde nós vamos adorar o Senhor. Se nós servirmos o Senhor, formos fiéis a Ele, irmãos, a Bíblia ela é bem clara. O Senhor não nos deixará, o Senhor não nos abandonará. Eu sou prova viva disso, irmãos. Eu sou um milagre de Deus. Os irmãos sabem disso. Quem me conhece sabe disso. Eu sou um milagre de Deus. Ai de mim se não fosse Deus. Coitado de mim se não fosse Deus. Nós não podemos condicionar o nosso servir ao Senhor por algo que queremos, por algo que nós desejamos, por algo que nós almejamos, né? Eu fico pensando, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés, ele falou: Senhor, eu sou pesado de língua. Mas em nenhum momento você viu Moisés dizendo: Senhor, eu só vou se o Senhor me tornar o homem mais rico da terra. Não, Senhor, eu só vou se o Senhor, me colocar no poder lá no Egito. Eu vou lá tirar o povo, depois o Senhor me coloca aqui. Eu sou príncipe lá no Egito, o Senhor sabe. Eu fui criado lá no palácio do faraó. Glória a Deus. Em nenhum momento você vê Moisés negociando com Deus. A gente vê Moisés ali não querendo ir, Moisés ali se sentindo pequeno, se sentindo impotente, mas em nenhum momento você vê Moisés negociando com Deus.
Queridos, e a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. Moisés era um verdadeiro adorador, né? Às vezes nós cantamos Espírito e em verdade te adoramos, mas é só dos lábios para fora. Às vezes a gente está triste, a gente não quer nem orar. Está passando uma luta, a gente não quer nem ler a Bíblia. Está passando uma dificuldade, a gente se isola, quer se isolar. Não quer nem ter contato com outra pessoa. Eu fico olhando para Jó, irmãos. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo. Pense aí, perder 10 filhos ao mesmo tempo. Pense aí, uma pessoa velar 10 filhos ao mesmo tempo. Pense aí. A Bíblia diz que ele adorou a Deus. Ele adorou a Deus. E ele diz: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só que tem gente hoje, irmão, que se perder um carro, fala assim: Deus, eu não aceito, eu sou teu servo, olha o meu carro. Não aceito. Tem gente que se Deus deixar de abençoar, ele deixa de ser crente. Quando ele começa a passar problemas, ele deixa, é igual existem pessoas que tem um ditado no mundo que diz assim, que existem casamentos, que quando a falta de dinheiro entra numa porta, o amor sai pela outra. E existem pessoas, irmãos, que agem exatamente assim. Quando elas perdem alguma coisa, ou quando elas não alcançam o que elas querem, elas viram as costas para Deus. Elas abandonam o Senhor. Porque Deus não abandona ninguém. Deus não deixa ninguém. O homem é que deixa Deus. Deus não rejeita ninguém. O homem é que rejeita Deus. Então, queridos, não importam as lutas, as dificuldades, não importam as circunstâncias. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Clame ao Senhor. Diga para Ele o quanto você o ama, o quanto você é agradecido, o quanto você é agradecida a Ele. Amém? Quantos estão compreendendo essa palavra? Amém. Queridos, eu fico olhando para quando Jesus, ele subiu, quando ele ressuscitou e ele subiu para o céu. Eu fico imaginando os apóstolos, todos eles, vocês acham que eles ficaram tristes ou alegres quando eles viram Jesus subir? Quando eles viram o Senhor indo embora? Eles ficaram tristes, irmãos. Eles ficaram tristes porque eles não sabiam mais que tempo eles encontrariam o Senhor pessoalmente. Mas vocês lembram o que aconteceu lá em Atos capítulo 2? O que aconteceu quando eles estavam no cenáculo? Quando eles estavam orando, a Bíblia diz que eram 120 cristãos que estavam lá. Eles estavam fazendo o que, irmãos? Eles estavam reclamando, eles estavam ali murmurando. A Bíblia diz que eles estavam orando, eles estavam buscando o Senhor. E o que aconteceu? Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está difícil, meu irmão? Não para, continua, não desista. Irmãos, eu falo por mim, quantas vezes eu já pensei em desistir. E eu não tenho vergonha de dizer isso, eu não sou melhor do que ninguém. Porque as pessoas criaram uma ideia de que um pregador, ele é super-homem, um pastor, ele é super-homem. Irmão, não tem ninguém super-homem. Todos nós somos seres humanos. Elias, que era Elias, um dos maiores profetas que já teve nessa terra. Elias. A Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas falhas que nós. Elias um dia estava tão triste, tão amargurado: Senhor, eu não aguento mais, tira a minha vida. Já deu para mim, eu não tenho mais força para continuar. Eu estou sozinho.
E aí foi quando Deus falou, não, Elias, você não está só. Então, irmãos, quantas vezes eu já pensei em desistir não do Senhor, mas desistir muitas vezes, parar de fazer a obra. Já pensei sim. Já pensei em não pregar mais. Mas aí eu fico, sabe, aí logo eu olho para dentro de mim, eu olho para a minha vida e digo assim, mas para aí. Eu vou estar sendo ingrato. Eu olho para a forma que Deus cuida de mim, Júnior, eu falo assim, se eu deixar de fazer a obra do Senhor, eu vou estar sendo ingrato. Olha o que Ele faz por mim, olha como Ele cuida de mim. Não posso deixar o Senhor. Eu não posso deixar o Senhor. Não é porque eu estou passando por um problema, não é porque eu estou passando por isso. Não posso deixar o Senhor. Mas é normal a gente pensar, é normal a gente até pensar, a gente passar por lutas, irmãos, dificuldades, é normal, somos seres humanos. Não somos super-homens. Mas o importante é nós não deixarmos o Senhor. Mesmo chorando, mesmo passando por dificuldades, que possamos perseverar e que possamos compreender a importância da adoração. Quando o diabo estava tentando Jesus, e ele mostrou todos os reinos desse mundo, o que ele pediu para Jesus, irmão? O que ele pediu? Ele pediu mais riqueza? Ele pediu mais poder? O que ele pediu para Jesus? Ele pediu a adoração, irmão. Ele pediu adoração. Ei, irmãos, esses dias eu recebi um vídeo, já comentei com os irmãos, daquela série, tem uma série chamada Lúcifer. O povo hoje está, já pensou, até homenageando Lúcifer, né? E aí na série, em um dos filmes lá, uma das séries, episódios, ele fala que as pessoas estão adorando ele. As pessoas estão dando atenção para ele, através das telas. E aquilo me chamou a atenção. E eu gostaria de convidar os irmãos. Vamos dar mais atenção para o Senhor, irmãos. Vamos procurar mais o Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 8:17. Alguém sabe o que diz lá? Provérbios 8:17, alguém sabe? O Senhor disse, eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me encontrarão. Quantos de nós temos buscado o Senhor? Quantos de nós temos levantado de madrugada para orar, para buscar o Senhor, para orar pelos nossos parentes? Irmãos, a oração ela é muito importante. E é através da oração que nós adoramos o Senhor também. Através da oração, nós também adoramos o Senhor. É a forma de nós nos comunicarmos com Ele. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor mais, irmãos. Vamos dar mais importância ao Senhor. A gente tira tanto tempo para nós. Nós gastamos tanto tempo para nós mesmos. E damos migalhas para o Senhor. Tiramos pouco tempo para falar com o Senhor. Sabe, irmãos? Não é só o domingo. Não é só a hora do culto que é importante. É todo dia, irmãos. É importante nós estarmos na presença do Senhor. Todo dia nós precisamos nos alimentar. Precisamos nos alimentar com a palavra do Senhor todos os dias. Não é só no culto. Eu vou, domingo 4 horas eu vou lá ouvir, vou lá para o culto ouvir a palavra. Mas antes de você vir ouvir a palavra, se encha dela na sua casa. Medite nela. E sabe, com isso, você vai ser protegido, porque se você vier para cá para o culto, e se eu falar alguma besteira, se eu falar alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, você vai dizer, epa, esse negócio está errado. Por quê? Porque você conhece a palavra. Quem conhece a palavra não vai ser enganado, irmãos. Quem conhece a palavra não é enganado. Né? A gente estava conversando agora há pouco sobre pessoas que aplicam golpes, né? E quem tem conhecimento, irmãos, dificilmente cai. Por exemplo, se alguém trabalha, né? Alguém trabalha na área financeira, por exemplo. Quando ela recebe uma ligação, por exemplo, né? Um tempo desse um bandido me ligou dizendo que eu tinha ganhado 800 mil.
Falei, 800 mil? Mas o senhor tem que pagar 800, referente a um imposto. Aí eu falei, não, faz o seguinte, desconta no que eu ganhei, desconta já no que eu ganhei aí, manda a minha parte. Mas se é alguém que não tem conhecimento, irmão, cai num golpe desse. Então a mesma coisa é a palavra. Se você conhece a palavra, as pessoas não vão te enganar. Porque você vai olhar para a palavra e você vai dizer, a palavra não me ensina isso. A palavra não me ensina isso. A palavra me ensina isso aqui. Então é importante você conhecer a palavra para você ser protegido. E é o que eu sempre digo para os irmãos. Eu sei que os irmãos têm respeito por mim, mas mesmo eu pregando, confiram se está de acordo com a palavra. Confiram se está de acordo com a Bíblia. Isso é importante. Porque eu não sou dono absoluto da verdade. Eu posso errar. Eu posso falhar. Amém? Então, irmãos, vamos dar mais prioridade para o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos buscar o Senhor. Eu fico pensando nos 2 exemplos que eu dei aqui. A mulher do fluxo de sangue. Se fosse nos dias de hoje, ela chegasse em muitas igrejas por aí, e eu dizer assim para ela, olha, quanto é que você tem aí? Ah, eu tenho tanto. Bota no envelope que, olha, tu vai ser curada. Olha, vai para tal igreja, dá uma oferta lá que tu vai ser curada. E aí ela poderia se frustrar. Porque ela poderia dar e não ser curada. Ela colocou a confiança dela, a esperança dela em Jesus. Ela disse, se eu ao menos tocar nele, se eu me aproximar dele, conseguir tocar nele. Irmãos, Deus não precisa de nada do que nós temos. E Deus não exige que você, sabe, Deus não te obriga a fazer nada. Agora, você é livre, você só não é livre para pecar. Glória a Jesus. Nós não somos livres para pecar. Porque quem morrer na prática do pecado vai para o inferno. Mas somos livres. Somos livres em Cristo. Cristo é a nossa liberdade. Abra sua Bíblia em João. João capítulo 8. Abra aí, por favor. João 8:32. Vamos ler o 32 e o 36. O 32 diz... Aleluia. Alguém pode ler o 32? João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos Libertará. Quem é a verdade, irmãos? E o 36 o que diz? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia não está dizendo, se o pastor Reginaldo me libertar, eu vou estar livre. Não. Se o Filho, que é Jesus, te libertar, você vai estar livre. Jesus é a nossa liberdade. Nós não podemos, irmãos, deixar de adorar o Senhor. Nós não podemos deixar de sermos agradecidos ao Senhor. Como eu disse, quantas pessoas gostariam, talvez não, de estarem com saúde como nós estamos? E não tem. Tem gente, irmãos, que tem tanto dinheiro, e é infeliz porque não tem saúde. Eu conheci a história de um homem que tinha tanto gado, irmã, tanto gado, mas não podia comer um pedaço de carne, porque tinha um problema no estômago. E o que adianta ter tanta coisa? Nós precisamos aprender a sermos felizes com o que nós temos, irmãos. Nós precisamos aprender a sermos alegres com o que nós temos. E felicidade completa, nós só vamos alcançar na eternidade, essa é a verdade. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos nos entristecer, vamos passar por lutas, vamos passar por angústias, vamos passar por problemas. Nós somos seres humanos, não somos melhores do que ninguém. E esse papo de dizer, vem para Jesus que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Vem para Jesus, se você está desempregado, você nunca mais vai ficar desempregado. Vem para Jesus que, olha, você nunca mais vai ficar sem dinheiro. Isso é mentira, isso é conversa. Aleluia. Mas se te disserem, adore a Jesus, venha para Jesus, que um dia você vai estar com Ele na eternidade, e lá não vai te faltar mais nada, aí sim é verdade. Mas o próprio Jesus disse para nós,
No mundo tereis, mas tem de bom, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo, eu venci o mundo. Se vocês perseverarem, se vocês continuarem em mim, vocês também vencerão. Nós temos que aprender, irmãos, a valorizar o que nós temos e o que nós temos de mais precioso. Quem é? Qual é o maior tesouro que nós temos? É Cristo. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? Está o teu coração. Aonde está o seu coração? Qual é o seu maior tesouro? Qual é a sua maior fonte de felicidade? A maior fonte de felicidade de alguém não é outro alguém. A maior fonte de felicidade de alguém é Cristo. Amém? Quantos compreendem isso? A maior fonte de felicidade do ser humano não é outro ser humano, é Cristo. É Cristo, né? E Cristo, irmãos, ele não mente. E Ele nos fez uma promessa. E a promessa foi que Ele está preparando a nossa morada. Ele está preparando o nosso cantinho. Lá nós não vamos pagar aluguel. Lá nós não vamos passar por dificuldades. Lá nós não encontraremos falsidade. Lá nós não teremos falsos amigos. Lá nós não teremos pessoas falsas dando tapinha nas nossas costas. Lá isso não vai existir. Lá não vai ser preciso beber cachaça para se alegrar. Lá não vai ser preciso fumar um cigarro de maconha para se alegrar. Lá não vai ser preciso fumar um cigarro para se acalmar, porque Jesus é a calma, Jesus é a paz, Jesus é a esperança, Jesus é a felicidade completa que o homem precisa. Agora, para chegar lá tem que perseverar, irmãos. Tem que continuar servindo Ele aqui nesse mundo. Nesse mundo de dificuldade, nesse mundo de aflições. Quando Abraão falou para aquele rico, aquele pobre, né? Alguém pode falar a hora aí, por favor? Glória a Jesus. 6:39? Irmãos, aquele mendigo, quando ele estava lá, do lado de Abraão, e aí o rico falou: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar minha língua. Abraão falou: ei filho, quando você vivia lá na terra, você tinha tudo. Não faltava nada para você. Lázaro não tinha nada. Era pobre, era mendigo. Hoje ele está sendo consolado. Hoje ele está sendo recompensado. Recompensado pelo quê, irmãos? Pela perseverança dele. Recompensado por quê, irmãos? Porque ele teve uma vida de adoração. Enquanto a Bíblia diz que o rico fazia festa todo dia. Ele dava grandes banquetes todos os dias. Ele vestia roupas finíssimas todos os dias. Ele era um homem que tinha de tudo, não faltava nada, irmão. O que adianta a gente ter tudo nessa terra e quando a gente morrer a gente não ter nada lá na eternidade? Glória a Deus. O que adianta ser rico nesse mundo e ser pobre na eternidade? Aleluia. É melhor ser pobre nessa vida. É melhor passar por privações nessa vida. É melhor a gente muitas vezes se entristecer nessa vida e ser feliz no futuro. E o futuro é com Cristo. Amém. Amém? Então vale a pena, irmãos. Vale a pena. Tem gente que fala assim: eu não vou ser crente não, porque ser crente eu tenho que deixar de fazer isso, fazer aquilo. Eu não tenho que deixar de ir em determinados lugares. Irmãos, nós somos livres. E quem disse que crente não se alegra? E quem disse que crente não brinca? Quem disse que crente não se diverte? Quem disse que crente não pode ser feliz? A nossa maior fonte de felicidade é Cristo. Vocês já prestaram atenção que geralmente numa festa é difícil não ter cerveja, difícil não ter bebida? E por que as pessoas levam bebida para as festas? Para elas se alegrarem, para elas celebrarem aquele momento. E vocês já prestaram atenção que aonde acontecem homicídios, geralmente quando acontecem encontros, o pessoal está bebendo e fala assim: eu estava bêbado, eu não vi. Eu bebi tanto. Eu já vi gente dando entrevista, o repórter falando assim:
Por que você matou o fulano? Ah, eu não vi. Eu estava bebido. Eu tinha tomado tanta bebida, eu não vi. E aí quando vai se arrepender é tarde demais. Irmãos, se o mundo compreendesse que para ser feliz não precisa encher a cara, se o mundo compreendesse que para ser feliz não precisa fumar baseado, não precisa cheirar cocaína, se o mundo, sabe, é claro que nem todo mundo faz isso, né? É claro que a gente não vai generalizar aqui e dizer que todas as pessoas fazem isso que eu estou dizendo. Só que eu digo sem medo de errar, que a maioria ainda não conseguiu compreender que a maior fonte de felicidade é Cristo. Por que tem muita gente hoje com 10 casamentos, 20 casamentos? Porque saiu procurando a felicidade nos braços um do outro, quando a felicidade está em Cristo. Por que tem muita gente, irmãos, que abandona a família, abandona o lar, porque as dificuldades existem, os problemas de relacionamentos existem, e aí as pessoas acham mais fácil desistir do que pedir ajuda para Cristo. Quantas famílias destruídas, irmãos? Quantos adolescentes revoltados? Quantos jovens revoltados? Porque também eles não compreenderam que Cristo sara toda e qualquer revolta. Cristo, Ele é, irmãos, o remédio que cura qualquer problema. Cristo é o remédio que cura qualquer dor. Cristo é um remédio, irmão, que a medicina não conhece. Cristo é o remédio que o maior entendido em medicina não conhece. Não basta ser prêmio Nobel da Paz. Cristo não é apenas, Ele não é um prêmio Nobel da Paz. Ele é o dono da paz. Ele é o príncipe da paz. E só Ele pode nos dar essa paz. E nós alcançamos esta paz quando nós compreendemos que nós precisamos ser adoradores dEle. Que nós precisamos adorá-lo por tudo que Ele já fez. Não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez. E pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Sabe, irmãos, uma vez eu pensei em desistir de tudo. Aí depois eu pensei, eu vou estar sendo covarde. Eu vou estar fazendo covardia com aquele que nunca me deixou na mão. Aquele que nunca me abandonou. Aquele que nunca me deixou. Aquele que sempre me consolou. Aquele que sempre esteve comigo. Como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Quando você pensar em abandonar Cristo, se um dia você pensar, pense nisso. Como que você vai abandonar alguém que nunca te abandonou? Como é que você vai virar as costas para alguém que nunca virou para você? Como é que você vai rejeitar alguém que nunca te rejeitou? A Bíblia diz que Deus amou o mundo, irmãos. Olha, Deus amou o mundo. Deus amou toda a humanidade. Mas nem toda a humanidade ama Ele. Glória a Deus. Você quer ver um exemplo? Faça uma festa numa rua dessa aqui. Vai lá na prefeitura. Vai lá na prefeitura e pede licença para fechar uma rua dessa aqui. E contrata um trio elétrico. E convida toda a população. E distribui cerveja de graça. Distribui bebida de graça. Você vai ver que a rua vai lotar, irmão. Vai lotar. Não vai lotar e vai vir, colocar uma regra só vai poder beber quem tiver aqui dentro desse quadrado aqui. Vai ter gente que vai até chorar. Mas convida para um culto. Convida para ouvir a palavra. Muitos não querem, irmãos. Mas Jesus ama essas pessoas. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está dizendo o seguinte: olha, se um dia você compreendeu o tanto do meu amor por você, se você compreendeu o quanto eu te amo e você me servir,
você vai desfrutar de uma eternidade perfeita. Você vai desfrutar de um momento perfeito. Irmãos, é um momento que é eterno. Irmão, eternidade já está dizendo, é eterno, é para sempre. Não é o para sempre do homem, é o para sempre de Deus. E o para sempre de Deus não tem fim. Amém? Quantos querem alcançar a eternidade com Cristo? Amém. Então diga, eu preciso adorar o Senhor. E eu preciso ser mais grato ao Senhor. Amém? Fique de pé, vamos orar. Amém? Feche seus olhos. Vamos adorar, vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esse dia, por mais esse momento em que estivemos aqui ouvindo a palavra. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, não se distraia. Amém? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai querido, obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela minha família. Obrigado pela minha esposa. Obrigado pela vida da Sofia, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essas pessoas, meu Pai, que têm vivido comigo, que têm, Senhor, estado comigo diariamente, Senhor. Que tem, Senhor, sido muitas vezes, o Senhor tem usado ela como os meus olhos. Obrigado pela vida delas. Obrigado pela vida da irmã Rosana, do irmão Anderson. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Leidiane, dos seus filhos, da Priscila, do Vitor, da Letícia. Obrigado, Senhor, pela vida do Elias, da Elisa. Obrigado pela vida do irmão Júnior que está aqui conosco. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Pai querido, obrigado pela vida da irmã Ana, meu Senhor da glória. Pai querido, nós somos gratos, queremos ser gratos a Ti, Senhor. Nos perdoe, Senhor, pelas nossas falhas, pelos momentos de ingratidão, Senhor. Pai, nos perdoa, Senhor. Nos ensina, meu Pai, a sermos gratos a Ti. Nos ensina, Senhor, a Te adorar de verdade. Nos ensina, Senhor, a Te servir de todo o coração, Senhor. Pai querido, muito obrigado por esse dia. Obrigado pelo sol. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, por cada amanhecer. Muito obrigado, Senhor. Pai querido, nós Te glorificamos. Te agradecemos pela vida do pastor Josué, da irmã Ellen. Te agradecemos, ó Pai, por cada um de nós. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de vivermos, Pai. Obrigado, Senhor. Querido Espírito Santo, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, em nome de Jesus.